Senhor nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais uma noite nós podemos estar juntas, reunidas no seu nome, para meditar na tua palavra. Que o Senhor venha nos dar o devido entendimento a respeito e que o Senhor venha fazer com que as suas palavras venham surtir, meu Pai, um efeito dentro da gente. Que esse efeito venha se tornar em práticas, que cada vez mais estejamos alertas para tudo aquilo que está acontecendo em nosso redor e a gente, de forma alguma, venha cair nas setas, nas ciladas de Satanás. Que o Senhor venha nos fortalecer e nos avivar com essa palavra de tal forma que sejamos ainda mais capazes de servir ao Senhor, cuidando de outras almas. Espírito Santo, nos disciplina, nos exorta, nos alerta, nos ensina, mas não deixa, meu Pai, que essa noite se passe como se fosse qualquer uma noite comum. Que o teu Espírito esteja entre nós e que o teu Espírito esteja dentro de nós. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos que o Senhor venha conduzir essa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Ok, povo lindo? Ai, até agora tem gente entrando. Vamos lá, pessoal, vamos meditar hoje no livro de Gênesis, no capítulo 38, certo? A gente vai perceber que Gênesis vai fazer um parênteses agora nessa história de Judá, e o principal motivo é citar, né, a continuação da genealogia do Senhor Jesus, né, que vai vir através de Judá, mas através de uma falha dele, através de um erro dele, tá certo? Ainda assim, Deus vai honrar a memória dele, fazendo com que a genealogia do Senhor Jesus continue se perpetuando através daquele que vai ser o seu filho. Tá bom? Vamos lá. E aconteceu naquele tempo que, separando-se Judá dos seus irmãos, relacionou-se com o Adulamita, cujo nome era Ira. Gente, aqui uma coisa muito interessante para a gente observar. Por que raios Judá se afastou da família? Alguém poderia dizer, alguém tem uma ideia de por que ele fez isso? Ninguém? Maiana, fala aí, Maiana. Eu imagino que foi pelo que eles fizeram com o José, porque, fora isso, eu não consegui imaginar outra coisa também, não. Provavelmente isso, pessoal. Dona Cristiane, pode falar. Eu concordo, eu acho que a consciência pesada, ele por ser o primogênito, que ele tinha que dar o testemunho, o bom exemplo, eu acho que ali ele ficou envergonhado, se sentiu sem condições de estar ali diante dos irmãos, sendo que ele fez errado. Então, é consciência pesada, é vergonha, e nas palavras no dia de hoje, sem moral, né? Isso, só fazer um adendozinho aí, uma correção, ele não era o primogênito, viria a ser, mas até então isso ainda não estava decretado na verdade, tá? E sim, é exatamente isso, né, pessoal? Em primeiro lugar, o que a gente pensa é que a consciência estava pesada pelo que ele havia feito, né? Que antes que ele quisesse livrar José, ele tinha confabulado, né, com seus demais irmãos a respeito da morte de José. Então, ficou complicado para ele encarar o pai e dizer que, olha, não sei onde o José está. Era mais fácil dizer, olha, José morreu. Então, ele acabou caindo numa cilada do próprio Satanás, se envolveu numa mentira, da qual ficava muito complicado ele sair. Se ele falasse a verdade, ele ia ter consequências? Claro que ia ter consequências, né? Jacó não ia deixar isso barato, Israel não ia deixar isso barato. Contudo, seria a melhor saída. Mas, enfim,
são os planos de Deus, né? Vida que segue. Esse rapaz agora se separa da família e ele vai para onde, pessoal? Ele vai para Adulã, ou Adulão, que é, na verdade, uma cidade cananeia. Então, qual o principal proceder dos cananeus, né, que nos chama mais atenção, assim, que era um grande transtorno na vida de Israel? Quem sabe dizer aí? A idolatria. A idolatria. Então, ele se afastou da família, então ele se afastou daquilo que poderia conduzi-lo a Deus, que era a família, a presença do Jacó, e ele acaba se misturando com aquilo que vai corrompê-lo de vez. Então, olha o fruto do pecado rendendo e atrapalhando mais ainda a vida desse rapaz. Então, ele vai lá, se envolve com um amigo, né? Vai ter como companhia, né? Com uma amizade com uma pessoa que é idólatra. O que a gente vai esperar de uma amizade que não professa Deus, né? Uma das maiores dificuldades quando a gente se converte é justamente abandonar as velhas companhias, abandonar as velhas amizades. Mas, se a gente se permitir continuar com essas companhias, sem sombra de dúvidas vão ter consequências. Ou elas vão minar a nossa fé e nos fazer desviar da palavra e do caminho do Senhor Jesus, ou simplesmente a gente vai romper com elas. Então, uma dessas duas atitudes vão ter de acontecer. Pela nossa salvação, rompamos com as antigas amizades que não professam a Deus. Vou me tornar inimiga delas? Não, mas não vai ser mais a melhor amiga, não vai ser o melhor companheira, não vai andar nos mesmos caminhos que elas. Por quê? Com certeza, os caminhos delas não levam a Deus, certo? Então, vale uma boa amizade? Vale, mas a melhor amizade é aquela que te conduz, que te aproxima ao Senhor Jesus, tá? Então, olha o que ele faz. Se afasta e ainda se mistura com quem não deve. E ainda vai para uma terra idólatra, né? Um abismo chama outro abismo, não é isso que está escrito? Então, pronto. Relacionou-se com a Adulamita, cujo nome era Ira. E Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua, e ele a tomou e entrou a ela. Então, vamos entender que esse a tomou e entrou a ela uniu-se a ela e casou-se. E aqui a gente já vai ver Judá cometendo mais uma arbitrariedade, porque o objetivo da linhagem do Senhor Jesus era que eles se relacionassem entre si, né? Dentro da própria família, dentro daquele povo que era separado pelo próprio Deus. E aqui ele vai e rompe essa regra e se relaciona com uma cananeia. Recentemente, quem fez isso também? Lembra aí? Esaú. Esaú. E a gente viu que Esaú acaba se afastando completamente de Deus, perdendo a primogenitura, né? Teve consequências, perdeu a bênção do próprio Deus, se relacionou com várias mulheres, e inclusive um de seus netos vai se tornar um dos inimigos, né? dos israelitas. Então, um abismo chama outro abismo, né? Ok. Judá vai e faz mais uma burrada. Em apenas 2 versículos, a gente já vê ele conseguir fazer 3 burradas, né? Se afastar do pai, ter mais amizades e se relacionar com uma mulher cananeia. Bom, se ela é cananeia, pessoal, potencialmente, ela também é idólatra. E ela concebeu e teve um filho, e ele chamou o seu nome E ela concebeu novamente, teve um filho, e ela chamou o seu nome Onã. Primeiro filho, quem dá o nome? Judá.
Isso mesmo, Judá. E o segundo filho, quem vai dar o nome vai ser a esposa, sua. E ela concebeu mais uma vez e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Ele nem estava por perto da família, né, no momento em que talvez ela mais precisasse. Olha novamente esse distanciamento da família, né, ocorrendo na linhagem de Judá, né? Então, a esposa tá grávida, sabe que são 9 meses para a criança parir, porque naquele momento ele se manteve afastado, né? Ele estava em outra cidade. Achei interessante, o nome dessa cidade, Quezibe, significa, eu anotei aqui, cadê? Não acredito que eu anotei só na minha cabeça e não anotei aqui. Mas, enfim. Não, anotei aqui. Significa enganoso e ilusório. Ele já foi para uma terra, tá certo? Cujo nome é enganoso e ilusório. Mas é só o nome de uma terra. Não, pessoal. O texto está mostrando como ele está se afastando cada vez mais de Deus, né? Quando as pessoas esfriam na fé de uma forma tal que no futuro acabam saindo da presença de Deus, no início acham o máximo, né? Bom, ele deve estar achando aqui o máximo. Em pouco tempo fez uma mega amizade, está em terras novas, já arranjou uma esposa, está com 3 filhos, mas na verdade ele está se afastando cada vez mais de Deus. As consequências não vão ser boas. Vamos lá. E Judá tomou uma mulher para seu primogênito, cujo nome era Tamar. E aqui a gente não ouve falar que ela era uma cananeia, como, por exemplo, a gente vai ver falar a respeito de Sua, está aqui, quem ela era, né? Quando Esaú se casa com as suas esposas, está lá descrito quem eram elas, mas aqui não aparece essa descrição. Propositalmente, o texto omite isso, mas provavelmente ela não é uma cananeia. Quem é Tamar? A gente não sabe muito a respeito dela, mas uma coisa é certa, ela vai ser trazida pelo próprio Judá para se relacionar com o seu primogênito, então devia ser uma moça nova, lógico, né, para se relacionar com o filho. Uma das coisas que deve ter feito ele escolher essa mulher foi a beleza dela. Não, entendi Sua como sendo a esposa. É o pai, é o sogro. É? É. Porque eu poderia entender como se fosse a esposa também, né? Mas tudo bem, Não. pode ser o sogro Está mesmo. dizendo Judá Não, viu ali Tamar. uma Judá viu ali uma filha de um certo cananeu, cujo nome era Sua. É porque esse nome fica parecendo de mulher, né? Eu já fui remetida logo a pensar na mulher. Mas vamos lá. Que seja o sogro. E tudo bem. Tá? Mas aí vem a Tamar, vamos voltar a Tamar. A gente não tem muitas coisas a respeito dela, tá certo? Como eu já falei. E você cortou minha linha de raciocínio, Maia. Estou parecendo a Adriana, tá repreendida. agora eu estou ocupada se a senhora fica levando o negócio aí errado. Aí, deixa eu terminar a linha de raciocínio e depois você chama a atenção. Ok? Então, o que eu ia falar ainda de Tamar, velho? Bom, então, para ela ser escolhida pelo Judá, deve ter sido tão simplesmente pela aparência. Deveria ser uma mulher bonita, né? Deve ter sido escolhida só pela aparência, não necessariamente porque ela tinha algo de especial. Por quê? Porque até aqui Judá já não está fazendo mais questão de fazer escolhas especiais, nem para a própria vida, vai fazer para a vida dos filhos. Ele não está tendo esse discernimento. O que nós nos cobramos nos dias de hoje, depois que a gente conhece o Senhor Jesus e temos um devido
amadurecimento espiritual. A gente entende que a primeira grande decisão da nossa vida é aceitar o Senhor Jesus. A segunda grande decisão é escolher um bom casamento. Então, Judá está se esquivando disso pela própria vida dele, a gente já viu, vai se casar com a Cananeia, e a gente vai ver que ele vai escolher uma mulher, né? Mas ele não está seguindo um critério para escolher uma esposa. Está dando para entender? Então, tanto faz quem é essa mulher. É isso que eu quero dizer. Tanto faz quem é. Então, por que ele escolheu, se tanto faz quem ela é? Provavelmente por ser uma mulher bonita. E isso vai fazer diferença lá na frente. Era uma mulher atraente, de tal forma que ele pensou, meu filho merece uma mulher desse tipo. Tá? Cadê? E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Pessoal, existem algumas vezes que a gente vai perceber Deus exercendo o seu juízo, o seu julgamento, o seu juízo, né, de uma forma automática, fulminante. Você vê que tem muitas vezes que Deus fica lá protelando, envia profeta, manda outro profeta, envia um sinal, manda uma mensagem, né? E ele vai protelando um juízo. O juízo de Deus normalmente implica em morte. E aqui a gente vai ver que esse juízo acontece rapidamente. Sabe o que me lembrou aqui? Aquela situação lá em Atos, do Ananias e da Safira, que eles também vão ter uma morte fulminante, instantânea. Né? O juízo de Deus para eles aconteceu de uma forma muito rápida. Quando o juízo de Deus não acontece de uma forma rápida, não significa que o juízo não vai acontecer, mas significa que você tem tempo, nós temos tempo, para fugir do juízo, alcançando a misericórdia de Deus. Isso é legal, vale a pena a gente pensar a respeito. Pronto, foi mal e o Senhor simplesmente o matou. Como ele morreu, Deus sabe, mas o Senhor o matou. E Judá disse ao Onã, seu segundo filho, entra a mulher de teu irmão, case-se com ela e levanta, suscita a semente de teu irmão, suscita filhos para o seu irmão. Beleza, até aí está tudo certo, porque dentro daquela cultura, dos costumes do Oriente dessa época, isso era algo normal. Né? Então, o filho mais velho morreu, não dá para ele ficar, não dá para a memória dele ser esquecida. Então, ele tem que ter uma semente. Obviamente que não vai ser dele. Então, vem o segundo irmão, filho, na sequência, né? O mais velho depois dele, e toma aquela mulher para ser a sua esposa. Só que os filhos que ela terá, não receberão o nome do segundo filho, vai receber o nome do primogênito que morreu, né, do falecido. Para a cabecinha de Onã, isso não funcionou legal. E realmente, venhamos e convenhamos, não é uma coisa muito agradável você trabalhar para outro receber os louros. Né? Você criar, você educar, você fazer tudo, mas, não, o filho é de E. Esse menino não é meu, é de E, mas quem fez todo o trabalho fui eu. E partindo desse senso de injustiça, na cabecinha do Onã, ele chegou e falou, não, isso aí trabalho eu não vou ter, não. E aí, o Onã vai começar a fazer algo que desagrada muito a Deus. Pode falar aí, Fernanda. Boa noite, meninas. Boa. Tem mais uma questão aí. Pode falar. Com a morte do Onã e sem filhos, o direito à primogenitura seria do Onã.
com a lei do levirato, ele não teria nunca esse direito. E se ele cumprisse a lei do levirato e essa criança nascesse, o direito da primogenitura seria dessa criança com Tamar. Ele seria ali, de fato, só um mero reprodutor. Possivelmente um dos fatores que fizeram com que ele se comportasse dessa maneira aí, condenada por Deus, né? Possível, possível sim. Então, versículo 9, Onã sabia que a semente não seria sua. E aconteceu que, quando ele entrava a mulher de seu irmão, ele o derramava no chão, para que ele não desse semente ao seu irmão. E há quem diga que isso aqui é a mesma coisa que masturbação. E não é. Se a gente for para o texto, a gente vai perceber que é outra coisa, tá certo? Então, há quem justifique, masturbação é pecado. Por quê? Porque Onã fazia isso. Não, Onã não faz isso. O que Onã faz chama-se coito interrompido. Então, ele vai lá, começa, mas ele não conclui dentro da mulher, de modo que aquela mulher não vai engravidar nunca. Então, se tudo que ele queria, que realmente aquela mulher não engravidasse, para não suscitar a descendência do irmão, então isso ele vai conseguir. Só que, pessoal, a gente está falando de um hábito que até aqui a gente não vê a Bíblia relatar. É a primeira vez que a gente ouve esse tipo de distúrbio sexual. Não sei se seria esse o termo correto, tá? Mas é o primeiro momento que a gente ouve falar. E se o sêmen do homem em todo momento é valorizado, ao ponto de a genealogia ser sempre citada através do homem, ser sempre revelada através do homem, o que ele está fazendo aqui é desprezando algo que o próprio Deus deu a ele, a capacidade de gerar filhos e a capacidade de dar uma descendência que não seria tão somente ao mas principalmente ao Judá. Porque daqui a gente sabe que vai sair, ele ainda não é o primogênito, Judá não é o primogênito, mas vai sair daqui de Judá a descendência até a chegar a Davi, até chegar ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento aqui, o que ele está fazendo é algo abominável aos olhos de Deus. Abominável. Pode falar aí, Maiana. E essa mesma história vai se repetir com Boaz e Ruth, que também vai vir dessa mesma linhagem desse aí, porque quando o marido de Ruth morre, quando ela casa com Boaz, o Obed vai ser como se fosse filho do marido dela que morreu. Eu acho que é Marlon, né? Ou é Marlon ou é Quilion? Doido. Lembro o nome, não. É Marlon e Quilion. Hã? Não lembro o nome, continue. É Marlon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E quando Boaz casa com Ruth, ele faz isso. O filho, tanto que quem dá o nome é Noemi, que dá o nome do menino. E eles não se preocupou. Eu imaginava, eu achava que era só o primeiro filho que seria do defunto. Os outros seriam do casal normal. Não, seria tudo do defunto, do falecido. Vamos lá. Então, e a coisa que ele fez, no verso 10, e a coisa que ele fez desagradou ao Senhor. Então, se o primeiro foi mal perante o Senhor, não se sabe exatamente por quê, não se sabe se por práticas idólatras ou pelo caráter perverso que ele pudesse ter, fica complicado a gente falar. Mas aí a gente vai ver aqui Deus se desagradando também por conta da prática dele, né? Do desprezo à semente que ele tinha, né? E a desonra que ele estava fazendo com o seu irmão mais velho, certo? Já que era costume. E, pelo jeito, era um costume que também
era aprovado por Deus, porque a gente vai ver que isso vai se tornar parte da lei, né, no futuro. Aqui a gente ainda não tem as leis, beleza? É aquele código moral que impera no Oriente. Tá? Muitas daquelas leis vão ser aproveitadas pelo próprio Deus, e aí vai ficar lá, escritas lá, né, em Levítico, a gente vai ver tudo isso. Mas até aqui não existe isso necessariamente como lei, mas existe como um costume, um hábito, tá certo? E que, pelo jeito, era aprovado por Deus. Então, no momento que ele faz isso e desagrada a Deus, e o que Deus faz? Por isso, ele o matou também, tá certo? Eu não sei o que é isso aí, não, Maia. Então Judá disse a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, pois ele disse, para que porventura ele não morra também como seus irmãos. E Tamar foi e habitou na casa de seu pai. Então, o objetivo de Judá não era de fato esperar Selá crescer. Não era. Acho que eles já ficaram com ranço de Tamar, né? Perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho, depois de ter casado com essa mulher. Então, pegaram ranço, vamos, só temos mais um filho, vamos entregar para ela, e vai que ele morre também, vai que essa mulher é amaldiçoada. Então, o que passou na cabeça dele foi medo. E ele prepara um engodo para ela, olha, vai para casa do teu pai, quando o menino crescer, aí eu entrego ele como seu esposo. Não vai ser o que vai acontecer, e não é a intenção de Judá em momento algum. Só que Tamar não sabe disso. Tamar acredita que Judá vai cumprir sua palavra. Tamar acredita. Mas não é a intenção de Judá. Então, aqui a gente vai ver mais o quê? Mais uma vez, Judá se enrolando, né, em suas ideias, em suas decisões. Cada vez mais se complicando, né? Percebam isso. E Deus não faz, ou melhor, Deus faz questão que tudo esteja revelado. Né? Não adianta se afastar do Senhor, só vai piorar. Então, Judá disse a Tamar, sua nora, permanecer viúva, verso 12. E no decorrer do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E Judá foi confortado e subiu até os seus tosqueadores de ovelhas em Tímina, ele e o seu amigo Ira, o adulamita. Então, com certeza ele está num momento delicado de sua vida, tinha lá uma família formada, né? Aquela aparência de que, opa, estou vencendo, estou longe de tudo que representa Deus, mas eu estou vencendo. Primeira coisa que ele está perdendo é a família. E agora ele vai perder a esposa. Então, não tem nem mais condição de ter outros filhos. Não, pelo menos dentro desse núcleo familiar. Poderia ter outras esposas, claro. Quando isso acontece, ele vai... como é que a palavra fala aqui? Judá foi confortado ou consolado, tá certo? E aí ele sobe até os tosqueadores de ovelhas em Tímina, e ele, seu amigo Ira. Ele pega o amigo dele, que a gente já sabe que não é uma boa influência na vida de Judá, e ele vai para outra cidade para tosquear as ovelhas, fazer negócios, ok? Fazer negócio. E contaram a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Tímina para tosquear suas ovelhas. Ela tirou de si as vestes da viuvez e se cobriu com um véu. E enrolou-se e sentou-se em um lugar aberto que fica junto ao caminho de Tímina, porque ela viu que Selá havia crescido e ela não havia sido entregue a ele por esposa. Ela viu Selá, maneira de falar. Já tinha se passado um tempo, com certeza Selá já era homem e poderia desposá-la. Qual era, nesse momento, o maior desejo dessa mulher?
Não era tão somente casar-se, ela queria ter um filho. Lembra essa história? Essas mulheres lá no Oriente, elas têm desejo de ter filhos. Elas têm necessidade de ter filhos, tá certo? Então, ela queria isso mais do que qualquer coisa. Só que ela está fazendo agora um plano errado, um plano que também vai fugir daquilo que Deus prega. Se a gente for observar no verso anterior, a gente vai ver que alguém avisa Tamar. Quem avisa Tamar que o sogro está indo lá? Ira? Para mim foi o cão. Então, o cão inspira alguém e fala: Tamar, seu sogro está vindo aí. Seu sogro está vindo aí. Ok? Tudo bem. E aí, a primeira coisa que ela faz, tira as vestes da viuvez. Gente, o que bate na cabeça dessa mulher nesse momento? Ela se propôs a se comportar como uma prostituta para se aproximar desse homem. Ela não poderia simplesmente ir lá com as vestes da viuvez dela, segundo os costumes da época, e cobrar simplesmente, cadê celular? Eu estou aqui esperando. Estou ficando velha, está passando mais tempo, eu quero ter menino. Ela poderia simplesmente fazer isso, mas não. Ela vai fingir ser outra pessoa. O que bate na cabeça dela? Então, nesse momento, por isso que eu fico pensando, só pode ter sido uma inspiração diabólica. Só pode ter sido uma inspiração diabólica. Se coloca aí no lugar de uma mulher desse tipo, né? Você não é uma prostituta, mas você vai se portar como tal. Você tem que ser, tem que ter muito sangue no olho, ou então você tem que ser muito endemoniada. Eu prefiro a parte do endemoniada, me faz mais sentido, entendeu? Sangue no olho, ela tinha que chegar lá na cara lisa e falar com Judá, meu filho, e aí? Meu filho não, né? Meu sogro, e aí? Né? Cadê meu marido? Fala aí, Fernanda. Nesse período, a cultura dizia que uma mulher viúva e sem filhos era uma desgraça para a vida dessa mulher. Perpassava a questão dela sonhar ter filhos. Na verdade, ela estava em quase completo desamparo, porque chegada a idade dos pais, a partir dos pais, ela estaria desamparada. Então, eu imagino que ela pudesse estar no estado de desespero. Como a senhora falou, a idade chegando, a certeza de que não iria acontecer o casamento com o terceiro filho e a situação dela. Então, eu acredito que ela possa ter agido num ato de desespero. O fato do se vestir de prostituta tem o fato dela usar um véu que cobria o rosto, que caracterizava uma prostituta cultual. Eu não sei se a senhora falou, me desculpe, eu não prestei muita atenção, nesse período de tosquia, naquela época, a tosquia ela acontecia como uma festa. É o verso 12? Da tosquia, 13, Sim. 12, 13. Tem um livro de 2 Samuel que menciona a festa da tosquia. Fala de Absalão mencionando o momento que ele armou uma cilada para o outro irmão, eu esqueci o nome dele, que foi justamente na festa da tosquia e que o irmão estaria alegre, bêbado. Então, para consolidar a ideia de que nesse período de tosquia havia uma grande festividade e haviam rituais espirituais também ligados à fertilidade e à fertilidade mesmo, eu acredito que dos animais. E também religiosamente, eles faziam alguns rituais sexuais com essas mulheres, acreditando, com essas prostitutas cultuais, acreditando que eram rituais, eram deusas da fertilidade. Eles acreditavam que, tendo relações com essas
prostitutas cultuais, eles estariam se relacionando com as deusas da fertilidade, o que evidencia a queda espiritual de Judá, o quanto ele estava afastado de Deus, o quanto ele absorveu a cultura cananeia, tanto que ele constituiu a família dele nessa região e absorveu essa cultura. Então, acredito que Tamar sabia do perfil de Judá e sabia que ele iria subir para essa festividade. Então, provavelmente, ela traçou esse plano, já conhecendo a índole, o caráter e o costume de Judá nessa festividade. Colocou em ponto estratégico, com o rosto coberto. Eu me fiz a seguinte pergunta: como ela sabia que ele iria, que o desenrolar da situação ia ser assim, a ponto dela solicitar dele especificamente os bens, o penhor dele. Mas é justamente isso. Provavelmente ela conhecia o hábito dele, ou a índole, ou o costume, o caráter dele, a ponto de fazer e a coisa seguir, provavelmente conforme planejado. E aí, o resto da história, a gente vai vendo aí. Mas eu acho que foi isso, foi no ato de desespero. Para mim, foi num ato de endemoniação. Ok, vamos lá. Quando Judá viu, ele pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto a sua face. E ele se voltou a ela, junto ao caminho, e disse: vem, rogo-te, imploro. E ele vai fazer uma sugestão obscena, né? Para os padrões da família dele, isso aqui é extremamente errado, equivocado. Não era para ter acontecido isso, tá certo? Então, rogo-te e deixa-me entrar em ti. Pois ele não sabia que era sua nora. Ok, até aí ele não a conhecer, ótimo. Mas algo nela fez ele voltar e ver. E ela o atraiu. Mas você vê que não é ela que toma a atitude de convidá-lo para manter relações. Ela só estava lá, plenamente atraente. Por isso que eu falo que tem um conteúdo espiritual aí, entendeu? Tem demônio nessa história. Não é uma coisa do nada. Ele parou, viu, que mulher linda. Na minha concepção, não é só isso. Vem, rogo-te, deixa-me entrar a ti. E ela disse: o que me darás para que possas entrar em mim? E aí ela se comporta, pronto, como uma prostituta total. Tá? E, mais uma vez, se fosse tão simplesmente para ela se relacionar com ele, ela não teria por que pedir algo em troca. Não faz sentido. E pedir tanto. Ela pediu as coisas mais importantes, né, em nível espiritual, que um cristão pode ter. Não faz muito sentido, entendeu? Ela poderia pedir qualquer coisa, poderia pedir pelo menos um item de penhor, um item. Não, ela lascou o cara todo. E ele, não sei, né? Cego, seduzido pelos encantos dessa mulher, ele se deixa levar. Então, não me parece realmente ser normal. Fala, Cristiane. Porque naquela situação que ela se encontrava, ela pensava assim, tipo assim, eu não tenho mais nada a perder, entendeu? Só que ela não poderia ficar sem filhos, entre aquilo que a Fernanda falou, até para a segurança futura dela, né? Então, se ela não tinha nada a perder, ela vai lá,
Era a última chance que ela teria de engravidar, no caso seria, e pegou ele no meio do caminho. E ele, provavelmente, eu acredito que ele deveria estar meio que tomadinho, meio bêbado, né? Eu acho que, como a Fernanda falou, se realmente foi o dia da festa, se ela pegou ele no dia, no momento certo, ele deveria ter bebido. Concordo que ela deveria ser uma mulher bonita, entendeu? E veio a cilada. Acredito que ela pediu esses bens a ele por ela conhecer a cultura dele, ela saber a importância que era para ele o que ela pediu. E por que ela pediu? Era a segurança e a proteção que ela teria futuramente, como realmente foi o que aconteceu. Na realidade, ela programou tudo, ela foi muito esperta, ela sabia que ela estava no dia fértil, ela sabia que era a última chance dela, e ela se assegurou ali. E por estar tudo assim tão casadinho, que eu ainda insisto, não é uma coisa normal. Porque a criatura ainda estava no dia fértil, velho. Olha como a coisa... Isso ela não programou, né? Isso não tinha como ela programar, né? É muita coincidência? Não acho, velho, que é coincidência, né? Ok. E ele disse, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás um penhor até que o envies? Ele tolozinho, né? Qual penhor te darei? E ela disse, bem objetiva, teu selo. Aqui na minha versão tá as tuas pulseiras, mas aí na sua pode estar o lenço ou então o cordão. E o teu cajado que está em sua mão. E ele o deu a ela, e entrou nela, e ela concebeu dele. Pensa aí, velho, é muita, muita coincidência. Não é nem dizer que teve várias situações, né? Dias seguidos, não, aquela resolveu a história, mulher engravida. Cristiane primeiro, Fernanda depois. E é muito interessante que ela foi tão esperta que ela negociou antes dele relaxar. Porque se fosse depois, ele relaxou, dava um tapa na cara dela e ia embora. Mas ela foi esperta, entendeu? Ah, você quer? Então paga primeiro. Ela foi muito esperta, né? Ela foi preparada. Sem dúvida. Fala, Fernanda. O assustador dessa parte é a condição espiritual de Judá. Judá entregou para ela elementos importantíssimos que correspondiam à sua condição social, à sua identidade, ao seu nome enquanto pai, enquanto senhor de posses e tudo mais. Ele colocou na mão de uma desconhecida com o rosto coberto por véu elementos super importantes. E, além disso, ofereceu para ela antes, né, um cabrito, um animal de sacrifício que ele sabia que era, porque ele cresceu vendo o pai dele fazendo sacrifícios para Deus, ele cresceu conhecendo a palavra, né, a fé em Deus, mas ele estava num momento de desconexão com Deus tão grande, ele já tinha absorvido no nível a cultura e os costumes daquela terra, que parece que todas essas coisas já não tinham mais valor nenhum para ele. Não eram nenhuma, não demonstra o texto que ele hesitou, que ele pensou, ele simplesmente cedeu e pronto. Perfeito, exatamente. E ela, levantando-se, se foi e colocou de lado seu véu e pôs as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo, o adulamita, para receber seu penhor da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então ele perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava publicamente junto ao caminho, onde todo mundo poderia ver? Publicamente essa mulher estava. Ok, e eles disseram, não esteve nenhuma prostituta neste lugar.
Ah, eu me relacionei com fantasma? Não, porque o pessoal sabia que ela não era prostituta. Então, aquele povo a conhecia. Ela não era prostituta, né? Mas ele entendeu como se fosse e a tratou como tal, e ela aceitou essa situação, tá? Vamos evoluir aí. E ele voltou a ajudar e disse: não pude encontrá-la. E também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta nesse lugar. Quando fala, ele voltou a ajudar, está se referindo à terra que ele estava habitando nesse momento, tá? Que quando ele se separa do pai, ele vai habitar naquela terra. Nesse momento, necessariamente, a terra não se chama Judá, mas no futuro vai se chamar. Então, o texto já está indicando o local que ele estava. Ele voltou a ajudar e disse: não pude encontrar. Ou melhor, minto, pessoal, esquece. É a velhice. Tá? Aqui é o rapaz que está falando. Aqui é o Ira que está falando com ele. Tá? Não pude encontrá-la e também os homens do lugar disseram que não esteve nenhuma prostituta nesse lugar. Então, Judá disse que ela tome para si, para que não sejamos envergonhados. Eis que enviei este cabrito e tu não a encontraste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, contaram a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, prostituiu-se. E também, eis que está com o filho da prostituição. E Judá disse: trazei-a e seja ela queimada. Gente, ele foi altamente... Como é que fala quando a pessoa não é misericordiosa? Impiedoso. Ele nem parou para pensar: vamos conversar, vamos ver o que aconteceu. Vamos ouvir a versão dela. Vamos ver se o fato é verdade. Eu acho que ele estava com tanta raiva dessa mulher, porque já havia perdido os 2 primeiros filhos se relacionando com ela, que na cabeça dela, opa, na cabeça dele, né? Essa é a minha oportunidade, vou me livrar dessa mulher e libertar Selá dessa obrigação para todo sempre. Vamos fazer o quê? Vamos queimar logo, né? Não vamos nem dar chance, porque se apedrejar demora de morrer. Vamos queimar logo que a coisa anda mais rápido. Mas, enquanto era trazida, enviou a dizer a seu sogro: do homem a quem estas coisas pertencem, estou grávida. Então, ela vai, pega aqueles itens que ela cobrou dele, e ela vai e mostra: olha, eu estou grávida do homem que é o dono disso aqui. E ela disse: reconheces, suplico-te, de quem são estas coisas? O selo, as pulseiras, ou o lenço, ou o cordão e o cajado. E Judá os reconheceu e disse: ela foi mais justa do que eu, porque eu não lhe dei selar meu filho, e ele nunca mais a conheceu. Então, o que vai acontecer? Ele vai perceber que, na verdade, né, aquela trama toda aconteceu por causa dele, por causa das decisões erradas dele. Era para ele ter dado selar, acabou, morri ali, era menos um problema na vida de Judá. Mas não, agora ele teve um outro problema, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os 3 itens que ele perdeu. E quando quando a Tamar joga na cara dele, para mim, realmente, né, eu vou insistir, é algo espiritual, tá? Quando o diabo vai, esfrega na cara dele: olha, quem fez isso aqui foi você. E aí? Aí ele vem, cai em si, e pelo menos ele confessa que o erro foi dele, reconhece que ela era mais justa do que ele, não que ela fosse justa, mas era mais justa que ele, que ela não era para ter se comportado também como uma prostituta. Mas ele foi mais errado porque permitiu que essa situação viesse à tona, não lhe dando selar. Ele reconhece, capaz, inclusive, de haver dentro dele um verdadeiro arrependimento. Fosse como fosse, selar não vai ser mais entregue a ela, e nem Judá também vai ter mais algum relacionamento com ela, né? Porque fala aqui
que ele nunca mais a conheceu. Bom, se nunca mais a conheceu, não teve mais um relacionamento. Vamos para frente. E aconteceu que, no tempo de seu parto, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, quando ela deu à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou e amarrou na sua mão um fio escarlate, dizendo, este saiu primeiro. Ok? Ok. E aconteceu que, quando ela puxou de volta a sua mão, eis que o seu irmão saiu. Quando ele puxou de volta a sua mão, eis que o seu irmão saiu. E ela disse, como foi que rompeste? Esta brecha sobre ti, seja sobre ti. Por isso, seu nome foi chamado Pérez. Então, vai acontecer que vão nascer 2 filhos para Tamar. Um desses filhos, né, vai colocar a mãozinha para fora, né, doidinho para nascer. Quem sabe o que acontece lá? Ele recolhe a mão, né, a parteira amarrou uma fitinha, ele recolhe a mão e o outro já sai logo na frente. De fato, assumindo a primogenitura. Tá certo? Depois disso, saiu seu irmão, o que tinha o fio de escarlate sobre a sua mão, e foi o seu nome Zerá. A história que vai acontecer depois aqui, entre Judá, Tamar e esses filhos, né, a gente não tem muito bem relatado nesse momento. Eu acho que nem a Bíblia vai falar mais a respeito, só vai citar no futuro Pérez, que ele vai fazer parte da genealogia do Senhor Jesus, Pérez. Esse que acaba arranjando uma brecha e ele acaba nascendo antes do outro. Mas o que é interessante, e que eu acredito que vocês já chegaram a essa conclusão também, é que o que foi tirado de Judá é tudo aquilo que a gente não pode perder de forma alguma. O selo que ele tinha era, de fato, um item, um anel, que tinha uma marca, que era com aquilo que ele fechava os seus negócios. Então, ia lá, vamos fechar um trato, vamos fazer um acordo, pronto, vai lá. Botei o meu selo. A gente sabe hoje, espiritualmente falando, esse selo, essa marca é o próprio Espírito Santo. Ele desprezou isso. Ok. Não foi o bastante. Ele desprezou o cordão. E justamente no cordão que vinha esse anel. Nem sempre o anel ficava na mão, o anel ficava no cordão. Esse cordão, ele vai representar justamente a comunhão com Deus. Bom, Judá não estava nem aí para sua comunhão com Deus. E, finalmente, veio um cajado. Com o cajado, ele conduzia ali o seu gado, o seu animal. Representava a sua autoridade sobre aquele rebanho e representava também a autoridade, inclusive, de algumas autoridades políticas mesmo. A gente vai ver que o rei tem o seu cetro, né? Quando Jesus vier, ele vai ter o cetro dele, o cetro de justiça. Representava uma autoridade que vinha do próprio Deus, que ele também desprezou isso. Então, quanto mais a gente se afasta de Deus, ainda que você tivesse lá o seu encontro com Deus, tivesse recebido o selo, né? Tivesse tudo certinho com Deus, no momento que você se afasta, é praticamente inevitável, né? Essa história aqui de Judá é a história do cristão desviado. Que ele simplesmente... Estou falando do cristão desviado, não estou falando daquela pessoa que frequenta igreja e saiu, não tem nada a ver. Estou falando do cristão, aquele que realmente recebeu a marca de Deus, tem comunhão com Deus, e a ele é conferida a autoridade de Deus através do Espírito Santo, que é a marca de Deus. Quando essa pessoa se afasta de Deus, a gente vai começar a perceber ela perdendo essa comunhão, de entrada ela perde a comunhão. Logo em seguida ela vai perder o selo e, por fim, ela vai perder a autoridade, porque essa autoridade só é conferida porque ela tem o Espírito Santo. Então, Judá, ele vai se sentir tão envergonhado com isso que acontece, que ele vai pedir até para o amigo, olha, abafa o caso. Não conta para ninguém, porque se alguém ficar sabendo disso, eu vou ser desmoralizado. Não é o que acontece? O cristão chega e comete uma falha, né? Comete lá um pecado,
ele esconde. Recentemente atendi um jovem, onde ele estava praticando um determinado pecado sequencialmente. Estava se masturbando e vendo pornografia. E aí o que acontece? Ele, em vez de simplesmente confessar e buscar o arrependimento, buscar o conserto com Deus, sabe o que ele fez? Ele falou, eu vou entregar tudo, porque eu não sou digno de Deus. Eu falei com ele que isso era orgulho. Não sei na cabeça de vocês. Mas no momento que eu determino a minha própria pena, sabe, eu estou dizendo para Deus, não me interessa o que o Senhor pensa, não me interessa a sua misericórdia, não me interessa o que vem do Senhor. Eu vou determinar minha própria pena, porque eu não quero pagar o mico do Senhor vir fazer juízo comigo. E eu falei com ele, isso é orgulho. Não, não, não é orgulho, não. É orgulho. Não, é que eu estava com medo. Isso é orgulho. Porque se você fez alguma coisa errada, e você sabe que o teu pai tem perdão que se renova todos os dias, por que você vai fugir e se esquivar? O que Judá fez aqui? Se esquivou, caiu fora. Ele não quis reconhecer que ele cometeu uma falha, ele não quis reconhecer que ele pecou, não quis reconhecer que ele está caído. Ele simplesmente continuou a vidinha dele e não quis que ninguém soubesse. Aí cheguei e orientei o menino, olha, você vai fazer o seguinte, primeira coisa que você vai fazer é confessar para o teu pastor. Depois que você falar com o teu pastor, ele vai te dar outras orientações, mas o que você vai buscar com todo ardor é o seu arrependimento, buscar sua nova comunhão com Deus. E era isso que ele deveria ter buscado, Judá. Desde sempre ele deveria ter buscado, mas eu acho que agora, no momento em que ele é confrontado por Tamar, né? Olha, você é dono disso aqui, é você o causador disso aqui. Esses gêmeos que estão aqui pertencem a você. Quando ele é confrontado, aí a ficha cai. Eu imagino que ele se arrepende. Eu imagino que realmente ele se conserta. Porque se ele não se consertasse, ele não ia ficar com a primogenitura. Então, ele vai se consertar. Entendeu? Eu acredito que a gente vai ver mais para frente, ele vai se consertar. E é isso que a gente tem que fazer, né? O cristão que acaba se desviando tem que procurar conserto com Deus. Tá certo? Alguém tem algo mais a acrescentar? Fale aí. Algo mais a enriquecer aí nossa meditação? Fala aí, Maiana. O principal a senhora falou, mas a facilidade que a pessoa tem em errar e colocar a culpa nos outros. Porque ele colocou a culpa na mulher. Só que ele bem sabia quem eram os filhos dele. E a mulher que é errada, a mulher culpada, ele foi lá e pecou. Ele poderia até estar bêbado, mas eu acho que se ele tivesse embriagado, a Bíblia ia citar, igual citou no caso de Noé. O diabo aproveitou as oportunidades. A mulher dele morreu, sabe Deus quanto tempo ele estava lá na pecura. Chegou lá, encontrou a prostituta. Gente, eu fico me perguntando, ele não reconheceu a voz da mulher? Não acredito que fizeram tudo lá caladinho, sem nem uma palavra. Ela perguntou, falou com ele. Ele queria consumir o ato de todo jeito. Porque não existe isso. Você pode não lembrar o nome, mas uma voz, quando alguém fala e você pensa, poxa, essa voz me é familiar. Você vai buscar na sua cabeça de onde você ouviu, ou de quem é aquela voz. E ele não reconhecia a voz da nora? Não. No fundo, ele sabia, mas queria praticar o ato também. Mas eu não posso culpar os outros pelas minhas atitudes. Hoje, o bispo Renato falou na aula uma coisa que ontem eu até falei sobre isso, que quem quer servir a Deus vai servir independente de átrio ou altar. E ontem eu estava comentando com umas pessoas, eu falei, gente, esse negócio de servir no altar não é para mim. Uma esposa chegou para mim, veio com essas histórias, eu falei para ela que não. Ela, mas Maiana, eu, não vou. Eu não como de tudo. Vão me mandar para um país que não tem nem uma farinha para fazer um ovo, uma farofa de ovo. Não tem num lugar que não vai ter nenhum cuscuz. Não, eu vou passar fome lá, eu não vou não. Aí, mas depois eu me redimi. Eu falei, mas como a gente não se governa,
e Deus diz que não faz o que a gente não quer, mas a vontade é soberana. A gente fala isso, mas apela lá para a consciência de Deus, para ver se toca no coração. E o bispo falou isso, eu falei, gente, eu vim aqui só para ouvir isso, é melhor calar minha boca da agora em diante. Eu não posso culpar as pessoas pelos meus erros. Eu tenho que ser responsável. Eu devo saber. Eu conheço as pessoas que estão ao meu redor. Se alguém chegar para falar alguma coisa, dependendo das pessoas, eu sei até onde a pessoa está mentindo, até onde a pessoa não está. Ele negou o filho como se os filhos fossem santos. Se esse menino era tão perverso, que eu acho que Deus não quis nem citar os pecados dele para não servir de exemplo, boa coisa ele não era. Ele sabia que não prestava. O outro, do mesmo jeito. Quando eu falei da lei do Berdel, é que ali para aqueles lados, esse povo, é árabe, né, que fala? Istambul, Turquia, eles têm os clãs, que são famílias, eles chamam de tribos, e tem o Arra, que é o líder da tribo. Só que se o rapaz de uma família fugir com uma moça de outra família, sem que as famílias consintam no casamento, aí se eles tiverem irmão, aí tem que ter a troca de esposa. Do contrário, morre o rapaz e a moça, e no caso, mesmo que aconteça esse casamento e o homem morre, eles também fazem isso, passa a mulher para o irmão. E se eles não aceitarem, morrem também. É um costume bem antigo deles. Mas é assim, eu tenho que pagar pelos meus pecados. Na verdade, as pessoas estão dispostas a pecar, mas não estão dispostas a arcar com essas consequências. E tudo vai ter consequência, tanto para o bem quanto para o mal. O perdão, hoje eu estava lembrando muito do que o pastor falou, que a pessoa não se importa em ir para o inferno, não quer ir para o inferno, só que o pior de ir para o inferno é que não tem Deus lá. A pessoa não diz assim, eu não vou pecar porque eu não quero ir para o inferno. Não, eu não vou pecar porque eu vou ficar separada de Deus. Que foi o que Jesus mais temeu na cruz e fez ele suar sangue. E aqui a gente vê isso. O diabo ele não vai pedir qualquer coisa. Ele sempre quis autoridade. Ele tomou de Adão a autoridade. Ele tomou desse cara aqui, a comunhão tomou tudo. Tudo que te faz chegar perto de Deus, tudo que te faz pensar, o que faz você voltar para Deus. E a responsabilidade de manter os meus olhos limpos, puros, a minha comunhão com Deus é minha. Eu decido se eu vou entregar de mão beijada para o diabo ou não, porque no final o diabo sugere, ele sopra os pensamentos, mas sou eu quem resolvo se quero ou não praticar o ato. E ele aqui, ele quis. Ninguém forçou. O diabo preparou tudo. A mulher morreu, tinha um amigo lá que já era da época, a mulher foi, se vestiu, numa época, numa festa, tudo propício, mas ele conhecia a palavra. Em algum momento, essa palavra deve ter falado nele, mas ele não tinha o conceito de família. Porque o pai não se importava com ele. Ele ainda tinha como é que eu vou dizer? Ainda tinha a bondade que ele se importava com os filhos dele. E ele não sabia o que era ter um amor de um pai, mas ele sabia amar os filhos, mesmo errado. Só que o amor demais também estraga. É tudo moderado. Perfeito, Maiana. Isso aí que você falou no final, bem legal. Tudo moderado dá sucesso. Se tiver excesso, como diria amanhã, é sobra. Vai dar problema. Mais alguém? Algum comentário? Ninguém? Ok? Então, tá bom, pessoal. Quando a gente for, para quem assistiu hoje a aula com o bispo, vocês perceberam que o começo, né, da pregação, o foco principal foi falar, né, do que leva a pessoa a realmente se converter, né? Como evangelizar, como ganhar almas. A pergunta que ele fez, inclusive, foi essa: como ganhar almas? E a resposta foi através da palavra, ok? Através da palavra. Se a gente tem um bom entendimento da palavra, a gente vai viver a palavra, a gente vai ter testemunho por conta da obediência à palavra, e aí a gente vai poder pregar a palavra para as pessoas. E então a gente vai poder ganhar almas. O que
Jacó fez foi se afastar cada vez mais da palavra. Então, ele está fazendo um desserviço até aqui. Judá, perdoa. Ele está fazendo até aqui um desserviço para o Senhor Jesus, tá? Ok, todo mundo erra, ainda que ele tenha errado para caramba, né? Mas a gente também já cometeu vários erros, Deus teve misericórdias infinitas com a gente, vai ter também com Judá. O importante é que não importa o que a gente faça, enquanto há vida, há esperança de salvação. A gente não pode simplesmente chegar e jogar tudo para o ar e, não tem jeito para mim. Não existe isso. Essa ideia, quem coloca na nossa cabecinha é Satanás, mas a gente só replica ela se a gente colher essa ideia, se a gente tomar posse dela. Então, essas coisas, com certeza, a gente não pode fazer, certo? Então, fica isso aí para vocês. Quem vai fazer aí, para vocês não, né? Está repreendido. Para a gente. Quem vai fazer aí a oração de encerramento? Eu faço. Beleza, Maiana. Posso começar? Pode. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos por cada ensinamento. Senhor, e na oportunidade a gente te pede que não venhamos cair nessa cegueira, meu Pai. Que o Senhor venha segurar em nossas mãos e que os nossos olhos estejam atentos ao Senhor. Que a gente não venha perder o foco de Ti para não acabar se afastando do Senhor, para não acabar envergonhando, meu Pai. Como o porco que voltou à lama, que voltou ao vômito, Pai, que possamos ser exemplo do Senhor, do seu amor e da sua luz, da sua bondade, da sua misericórdia. Que a todos aqueles que nós encontrarmos, meu Deus, a gente fale do seu amor, a gente leve a tua salvação. Que o Senhor venha conduzir cada palavra que sair de nossas bocas, cada pensamento, meu Pai, que resolver sitiar a nossa cabeça, que venha do Senhor. Que venhamos, meu Deus, ter cada vez mais comunhão. Nos dá discernimento suficiente para não entregar na mão do diabo a nossa autoridade, a nossa comunhão, e muito menos, meu Deus, dá para esse desgraçado o prazer de perder o teu espírito. Não, pelo contrário, Senhor. Que possamos levar outras pessoas a conhecer o Senhor, a nascer do Senhor e a ser seladas. Que quando chegarmos aí no céu, meu Deus, venhamos chegar acompanhadas. Sabe aquele cordão do caranguejo, como o povo fala? É assim que a gente quer entrar no céu. Não sozinhas, mas acompanhadas. Então, que o Senhor venha nos doutrinar, que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus. Não é religiosidade, não. É comunhão, porque cada vez que a gente se achega mais perto do Senhor, mais entendimento, mais compreensão do seu querer a gente tem. Que haja dentro de nós mais compaixão, mais misericórdia. Que o Senhor venha tirar da gente, meu Deus, o orgulho. Que esse maldito do orgulho não venha achar espaço em nós. Que haja sempre a sua humildade. Pai, toma a vida de cada pessoa, meu Deus, que vai assistir essa meditação, de cada pessoa que participou aqui, as que não puderam estar. Sabe, Senhor, faça na vida delas o que o Senhor tem feito nas nossas, que aquelas que ainda não são seladas com teu Espírito, elas venham ser seladas, que dentro delas, meu Deus, nasça o desejo de te conhecer, de te servir, que nasça a certeza de que o Senhor está esperando, só depende delas, meu Deus. O negócio é que o diabo consegue nos enganar de tal maneira que a gente não sabe o que fazer, a gente fica confusa. Mas que o Senhor venha dar o esclarecimento que o Senhor deu a gente que já te tem, para essas que ainda não. Que elas venham recobrar a autoridade, meu Deus, que só elas têm, que elas venham tomar isso da mão do diabo. E venha exercitar, meu Deus, porque ao Senhor a gente pede, e a esse desgraçado a gente manda. E nós damos a ordem, meu Pai, para que ele venha largar a vida do teu povo, que ele venha largar, meu Pai, as pessoas que te servem, a vida dos teus servos. E o Senhor venha abençoar cada pessoa, meu Pai, cada obreiro, cada jovem, cada evangelista, todos os grupos, meu Deus, cada servo seu, independente da denominação. Abre as portas, meus pais, que se encontram fechadas. Que o Senhor venha abençoar a saúde, a vida financeira, todos os aspectos. Em especial, hoje eu te peço pela Fernanda. Não permita, meu Pai, que ela se afaste de ti. Que a comunhão com o Senhor venha estar em primeiro lugar.
que ela se permita perder amigo, perder o que for, menos a tua presença. Que nunca nos falte a tua presença, meu Deus. Abençoa também, meu Pai, a pessoa que nos proporciona o Zoom, que sobre a vida dela venha a ser derramada bênçãos sem medidas, porque até para estarmos aqui, o Senhor preparou alguém. Então, assim como o Senhor tem preparado tudo para a gente, nos permita preparar também para outra pessoa, para outras pessoas, que possamos ser luz, meu Pai, na vida de outros. Guarda o teu povo, a tua casa, guarda a nossa família, toma as nossas vidas em tuas mãos. É o que eu te peço, e em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Ok, pessoal, amém. Por hoje é só, quinta-feira a gente retorna e vamos retornar com Fernanda, beleza? Então, peguem as perguntas assim mais difíceis que vocês tiverem e reserva para quinta-feira. Por que isso? Todo mundo, um show de solidariedade, na minha vez é isso aí, não estou entendendo. A Bíblia dá nome para esse tipo de coisa, viu? Quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito é dado, muito é cobrado, então, a gente só vai cobrar. O nome disso é perseguição, pode parar, eu quero solidariedade, viu? Não é isso não, pode parar. A pessoa recebeu orações diante da arca e ainda diz que não recebeu muita coisa, vai ser muito cobrada sim. Eu vou, inclusive, já separar aqui. Só as piores. Rapaz, faz isso não, que absurdo. Só comigo faz isso. Ok, povo lindo, boa noite.